Lá no Rio tem a favela do Sapo, que foi onde surgiu o Comando Vermelho. Meu pai morava lá e ele teve uma vida muito difícil. Por quê? O pai dele, português, se matou muito cedo. Porque achava que minha avó estava traindo ele. Ele cresceu uma vida que ele usou cocaína mais cedo. Ele viveu uma vida de merda, de merda, de merda. Passou 10 anos usando cocaína, passou 10 anos fazendo atravessamento como piloto de fuga no lugar. Assim, ele viveu uma vida de merda antes de conhecer minha mãe. Ele tava uma vida de merda. E ele ganhou alguma experiência com ótica. Sempre trabalhou com ótica. Então agora tá usando o óculos do meu pai, que foda. Mas ele sempre ganhou uma vida assim. Trabalhando em oficina e fazendo os bicos aqui e ali. O que aconteceu? Minha mãe foi pra lá, com dinheiro. Minha mãe, com um padrão de vida muito bom. Meu pai, pobre. Hoje, meu pai tá na pobreza de novo, tá na merda. Mas ele foi tomando decisões, e eu fui entendendo isso. Meu pai, em determinado momento, ele teve a oportunidade de se formar em engenharia. Minha mãe pagou pra ele 5 anos de engenharia. Nos últimos 3 anos, meu pai acabou conhecendo outra mulher. Minha mãe disse, eu pago pra você os 2 anos. Mesmo você se separando de mim. Preferiu não ir. Por quê? Porque ele tinha orgulho. O orgulho é uma merda. O orgulho é uma mulher ingrata. Minha mãe foi vendo a situação lá da favela. Minha mãe ajudava. Dava um dinheiro aqui, dava um dinheiro ali. O que essa pessoa tava fazendo na semana seguinte? Tava no churrasco. Tava numa situação claramente que não é compatível com a situação dela. E ela foi vendo, cara, a minha mãe... Hoje, não é que ela odeie pobre. Essa é uma expressão forte, odiar pobre. Mas ela entende que você só pode ser pobre escolhendo a pobreza. Não adianta ajudar alguém que tem uma forma de pensar o mundo. Eu nem digo uma mentalidade, mas uma forma de pensar o mundo. Que é a forma de eu tenho o direito de alguma coisa que o mundo ainda não me deu. Eu falo que essas pessoas são as pessoas que desistiram. Por exemplo, o Rick. Vamos pegar o exemplo do Rick de novo. Ele já tentou. Mas por que o Rick tem que desistir, cara? Ele não conhece, ele conhece a gente agora, ele não tem que desistir. Ele é exatamente o contrário. Ele não desiste de sair de lá. Ele não desiste. O Rick é sinistro. Você troca ideia com ele assim, tipo assim, ele ainda fala assim, ele fala... Tanto que quando ele mostrou a casa dele, eu reagi a esse vídeo, e a casa dele é toda arrumadinha, toda bonitinha e tal, não sei o quê. Aí eu dei pause no vídeo e falei assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que muita gente vai olhar esse vídeo do Rick e vai pensar assim, tá vendo? O cara tá esforçado, tem orgulho, não sei o quê. Eu falei, toda vez que o Rick olha pra essa geladeira dele, ele sente raiva. Toda vez que o Rick olha, o lugar onde ele mora, ele sente raiva. Toda vez que o Rick acorda e vê que ele tem um quarto que se ele virar... Se ele tiver uma noite mal dormida de sono e virar com tudo, ele vai meter o joelho na parede. Ele tem raiva. E eu sei disso, mano, porque eu sei o que é você ver... Você tentar ter uma coisa melhor num país onde parece que tá, mano... É como se você estivesse brigando contra uma avalanche, tá ligado? Sim. É o mochileiro Rick. Mochileiro, não, depois eu te passo o contato dele. Boa. Depois eu te passo o contato dele. Aí e isso é sinistro, irmão. Isso é sinistro, tá ligado? Mas você não pode desistir. Você não pode desistir, porque daqui a pouco você tá fazendo um filho, seu filho tem que ter uma condição melhor do que a sua. Sim. A ideia é essa, tá ligado? E sempre dizer pra ele que quando ele tiver um filho, ele tem que ter uma condição, tem que dar uma condição ainda melhor, porque foi assim que eu aprendi, assim eu passei pros meus filhos. Mas o que acontece muitas vezes? Na vila você tem muitas pessoas que não é que elas desistiram de viver. Elas desistiram e olharam ao seu redor e começaram a pensar assim, cara, não vou conseguir sair daqui, então vou começar a olhar só o ponto positivo. Porque existe o ponto positivo. Esse churrasco que você falou, ele é o ponto positivo, sabe por quê? Porque às vezes você... O que significa trabalhar na vila aqui em São Paulo? Significa gastar 2h30 para ir, certo? Passar 8 horas no seu trabalho e gastar 2h30 para voltar. 13 horas você passou na rua. 13 horas, literalmente, você passou na rua. Então, você trabalha... Por isso que eu sou tão puto com a tal da jornada 6x1, entendeu? E eu sou puto por nunca ter feito. Quando eu fiz com o meu suor, quando eu já tinha o meu ferro velho. E eu falei assim, mano, eu fiz ganhando dinheiro. E eu era puto. Imagina o cara que não ganhou. Não é foda. Tá ligado? Então, tipo assim... Esse cara, ele só quer, mano, de final de semana o seguinte, irmão, eu só quero queimar uma carne aqui, velho. Porque eu preciso de força pra segunda-feira. Não precisa, cara. Não precisa. Não precisa. Defensor da escala 7%. Vou explicar por que não, velho. Vou explicar por que não, velho. Porque, cara, eu vi isso. Cara, eu vou te dar um exemplo.
A gente ficou até 7 anos, quando meu vizinho foi executado na minha frente. Minha mãe pediu pra gente sair de lá. Eu sempre ficava brincando com o vizinho e com os filhos do vizinho lá, o vizinho foi executado, a gente saiu. Foi no meu aniversário de 7 anos. Foi uma merda. Fomos pra Barra. Porra, situação completamente diferente. Voltei depois. E eu tinha cara, voltei várias e várias vezes, né? E eu fui vendo aquelas pessoas envelhecendo. E eu fui vendo, cara, tá ali 2 vezes, 3 vezes na semana, eles estão ali no churrasco. 2 vezes, 3 vezes na semana, eles estão bebendo ali de bobeira, cara, literalmente parando no boteco e bebendo. Essas pessoas, elas vivem a pobreza, é um fato. Mas eu tô vendo elas. Elas existem como pessoas. Mas aí eu tô vendo elas escolhendo. Não. Tu focou numa minoria. Não. Te levo lá. A gente vai lá, grava um vlog e a gente vê aqui, ó. Essa era a situação dele, era seu pai dele. Porque quando eu comecei a entender isso, eu comecei, caralho, o pobre é um ser humano, velho. O pobre, ele toma escolhas igualzinho a mim. Quando eu percebi isso, acabou. Qualquer possibilidade de eu voltar a ser comunista. O pobre, ele escolhe tanto quanto eu e você. Ele pode não ter perspectiva na cabeça dele. Horizonte. Horizonte ele não tem, isso eu concordo. Falta ele um horizonte do que poderia ser a vida dele. E isso falta pra caralho. Ele não entende qual é a relação entre as ações que ele tá tomando e a vida que ele tá tendo. Mas isso aí foi o sistema que levou ele a isso, Miori. Então, isso eu concordo. Eu concordo que ele teve uma educação que não permitiu ele pensar, porra, cara, eu tô fazendo isso aqui hoje, mas isso é um custo que eu tô arcando pro futuro. E o que eu fui vendo? Cara, simultaneamente, ao mesmo tempo. E eu tive isso muito bem na minha vida. Por quê? O meu pai agiu de uma forma. O pai do meu irmão agiu de outra. O pai do meu irmão era marceneiro. Vivia uma vida de 7x0. Trabalhava todos os dias na merda. Conheceu minha mãe. Ele conheceu minha mãe pagou a faculdade dele. Hoje ele é um doutor bem-sucedido, professor Ricardo Gomes, é um doutor bem-sucedido, representante assim absoluto na área de stakeholders, um cara que ganha um salário da FGV 60 pila pra cima. É rico, ficou rico pra caralho. Sob as mesmas oportunidades. Sendo que ele ainda passou mais perrengue. Foi lá pra... deu um jeito de ir para os Estados Unidos, para Inglaterra, fez seu mestrado, fez todas as coisas a partir dali. Se formou numa Unisquina. E eu vi o meu pai. O meu pai, o quê? Não terminou a faculdade dele. Meu pai, 2 ou 3 vezes na semana ia lá beber. Meu pai ia tomando cada uma das decisões, ó. Eu vou refrear o meu consumo, eu não vou ter carro. Eu vi ele refreando isso. Aí não é uma questão, às vezes, de perspectiva de vida de cada um. Quando eu vim trabalhar com meu pai... Não, porque se você conversa com ele, você troca ideia com ele, você fala, opa, calma aí, pô. É uma pessoa aqui que... Meu pai sempre foi uma pessoa que teve um interesse de ler, de estudar, de ter uma cultura um pouco maior. Até por isso casou com minha mãe. Mas quando você conversa com meu pai, você vê esse afastamento do mundo. E eu fui vendo as pessoas ao redor lá. Cara, eu fui vendo gente que se tornou traficante, que mora lá na rua. Eu vi gente que foi se tornando miliciano, que mora lá na rua. Eu vi gente que foi se tornando pessoa bem-sucedida e saiu de lá. Esse cara que se torna, às vezes, traficante e miliciano, ele tem uma visão de futuro. Só que ele só pegou o caminho errado pra esse futuro, tá ligado? Qual que era essa visão? Ele só pegou esse caminho errado. Mas o cara que continua pobre, ele não pode ser pobre sem escolher a pobreza. E sim, eu fui percebendo, como o cara que só entra porque ele precisa de um tênis e uma mulher do lado. E tem outros que pensam assim, mano, eu quero entrar pra milícia ou pro tráfico e eu quero ter muito. Esse cara tinha uma visão de futuro. Ele só escolheu o caminho errado, é isso que eu quero dizer. Então, mas... Ele só escolheu o caminho errado. Pelo menos ele teve essa parada. Eu discordo do meio que ele teve, mas ele teve essa parada. Sim. Só que o lance é, quando a gente vai conversando lá, cara, isso pra mim mudou a minha... Juro pra você, isso mudou a minha vida, cara. Mudou de verdade a minha vida. Foi conversar com as pessoas e ouvir as histórias delas. Mas por que você tá aqui? E aí você vai conversando e vai entendendo como é a rotina da pessoa e o que ela fazia, e você vê, porra, na história do Cabeleira tem uma parada. Em algum momento ele decidiu, porra, isso aqui não cabe pra mim não. Porra, isso daqui eu vou trabalhar desse jeito. Eu não posso deixar que as coisas aconteçam comigo. Eu tenho que acontecer com as coisas. Entende? É a perspectiva da mudança. Pode e aí você vê a outra pessoa... carioca, não é? Quê? Pode ser uma visão carioca. Pode ser que... Aqui em São Paulo é diferente. A primeira coisa que eu reparei quando eu mudei pra cidade Tiradentes é que ninguém vivia na cidade Tiradentes. Tipo assim, eu morava na Vila Prudente, quase centro aqui de São Paulo. E aí eu me mudo pra cidade Tiradentes, 2 horas de rolê pra chegar lá.
E aí o que acontecia? 5 horas da manhã, ônibus lotado. 6 horas da manhã, ônibus lotado. 7 horas da manhã, ônibus lotado. Filas intermináveis lá no terminal. A cidade de Tiradentes se esvaziava. Naquela época eu ainda trabalhava no McDonald's, então eu folgava de semana. Era tipo assim, mano, cadê todo mundo? Entendeu? Então, tipo, o cara saía muito cedo pra trabalhar, voltava muito tarde, ele só voltava pra dormir. Então, as pessoas que nem eu falei pra você, mano, de repente é uma visão que você tá vendo da minoria, por quê? Porque a maioria que eu via esvaziava. Quem ficava na cidade de Tiradentes? Quem trabalhava em comérciozinho local e quem era aposentado. Então, por exemplo, num bar... Porque aqui em São Paulo você está perdendo tempo... Se eu olhasse um bar, o bar não ia ter jovem. Entendeu? Jovem, e o jovem, quando você via um jovem, o jovem nunca tá de cara pra cima. O jovem tava ou indo ou voltando da escola, certo? Então você tinha... Quando você via um jovem, ele já estudou de manhã ou ele daí ia estudar à tarde. Você via jovem de manhã porque ele estudava à tarde. Você via jovem à tarde é porque ele estudou de manhã. Então, tipo assim, talvez... Por isso que eu tô falando, de repente é uma visão que você teve de local pra local. É por isso que eu sou tão puto na direita, quando eu vi esse debate idiota... Porque assim... tem certos debates que não são para ser resolvidos. Sim. Esse da escala 6x1, para mim, é 1. Ninguém quer resolver isso aí. Capital político. Tanto que a esquerda pede 4x3, o que matematicamente quebraria o Brasil, e a direita, que quando resolve se pronunciar, quer defender a 6x1, e alguns imbecis ainda dizem assim, se não gosta, troca de trampo. Não, a direita defende o fim da CLT, não? A direita, parte da direita. Então, a parte eleita ama a CLT. Tá ligado? Aí, tipo assim, eu sou a favor de que você tenha, no máximo ali, a 5x2. A 6x1 mata a pessoa. Cara, eu trabalhei 6x1 por muito tempo. E eu trabalhei 6x1, eu trabalhava 5x2 no McDonald's. Eu saio do McDonald's e monto meu primeiro ferro velho. Eu trabalhava 7x0. Depois eu comecei a trabalhar 6x1. Chegava no domingo, eu tava morto. Eu só queria... E eu sou um cara que nunca gostei de dormir muito. Então eu ficava zumbizando em frente à televisão assim, ó. Tá ligado? Porque eu nunca fui de dormir. Eu sempre fui de acordar cedo, de dormir cedo e acordar cedo. E aí, quando eu vi começar a ver esse... E eu tava ganhando dinheiro pra caralho. Eu tava ganhando dinheiro. Então foi quando eu tava começando a me estruturar e tal. Uma hora eu olhei assim, tava indo pra pista de skate andar... Eu dava 2 drops e sentava por 20 minutos. Aí eu falei, caralho, eu só tenho 30 anos. Eu com 45 hoje faço muito mais do que o Alessandro com 30. Eu falei assim, mano, eu tô morrendo aqui. Aí foi quando eu falei, não, a partir de hoje eu não trabalho mais de sábado. E se eu tiver que trabalhar de sábado, essa grana vai ter que ser muito boa. Porque senão eu empurro pra segunda. Mas isso aí, cara, é muito pessoal. Não agora tem imagina como, você sabe? chegar no camarada, fazer ele trabalhar 6 dias... 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Essa é a parada, eu Alessandro, entendi depois isso. não entendi. Mas O povo um tá segredo... arriscando a vida numa moto. Tem um segredo aí, Alessandro. Alessandro, volta no tempo agora. Raciocina um instante. Imagina que você tivesse a cabeça que você tem hoje, os raciocínios que você tem hoje, a forma de pensar que você tem hoje. Agora volta pros 18 anos de idade. Talvez você trabalhasse 7 Pô, o Alessandro de 18 era horrível. Talvez você... Não, eu precisei fazer um filho pra me tocar, com a cabeça de 45 Tocava atrás. valor. Vamos pra 24. Entendeu? Não, 24 eu já era outro Mas Alessandro. por que eu tô falando? Bota a cabeça... É excelente que seja no 18, que era justamente pro aluno. 18 eu era... Pega o de 45 e joga lá atrás e vê, cara, será que as mesmas coisas, se tivesse acontecido comigo, a minha postura não teria sido completamente diferente? Ou seja, o que as pessoas não percebem é que as condições, elas exercem uma influência enorme sobre as pessoas. Mas mais do que exercem, existem certos pensamentos, certas formas de refletir sobre determinadas estruturas que são literalmente meios de ascensão. Então, um exemplo simples. Se você agora tivesse 18 anos de idade, cara, a sua vida teria sido completamente diferente. Você teria tomado certas Com a cabeça posições. de hoje? Com a cabeça de hoje. Você teria tomado certas posições, você teria olhado para certas coisas e não, aqui não. Não, aqui é mais eficiente. Aqui é o que eu vou fazer. Só que o problema é que esse cara com 18 anos, ele não tem essa cabeça. Sim. Então, o lance é, você ia começar, não, então calma aí. Eu tenho que pensar num emprego que não me mantenha tanto tempo fora. Por quê? Porque eu preciso ler, eu preciso me familiarizar com coisas, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso estar em paradas. Então, o primeiro raciocínio que é te parecer, opa, calma aí, tempo é precioso. Então, eu vou pra cá. Quanto que eu vou ganhar? Se eu ganhar acima, quais são as áreas que poderiam funcionar?